Muito bom dia a todos. É muito bom estar aqui. Acho que não estive cá há muito tempo, antes da Covid, não é? Acho que antes da Covid. Estivemos num outro sítio, algumas vezes, na Casa da Cultura. O que é? Centro Cultural? É isso, sim. Que foi bom, mas é muito bom estar aqui e também a ver algumas caras, que também é bom. É bom. Pronto, meu primeiro emprego, há muito tempo, quando eu era jovem, muitos anos, 1873, acho eu, depois da faculdade, foi enquanto professor de matemática. Uhul! Matemática! É bom. Eu fiz isso durante um ano, antes de ser polícia. Eu era polícia durante 4 anos. Mas durante aquele ano, enquanto professor, eu tive o privilégio e a alegria, e sim, foi uma alegria, ensinar matemática às crianças, aos rapazes, de facto, com idades entre 11 anos e 18 anos. A escola era grande, eu tive mais ou menos, acho que foi 20 colegas, 19, 20 colegas no meu departamento de matemática, okay? Então foi uma escola grande, e houve muitas oportunidades para conhecer os meus colegas. Um dos meus colegas chamava-se Christoph, não é? Em português. E ele foi bastante simpático, ou seja, eu e mais um outro novo colega, ele recebeu-nos muito bem, foi muito acolhedor e ajudou-nos na prática, que é muito bom. No novo emprego é sempre bom encontrar alguém que vai ser simpático e não vai ridicularizar-te, mas de facto vai ajudar-te. Ele era budista, então, como vocês conseguem imaginar, houve muitas conversas entre mim e ele. Nós falamos sobre política, sobre desporto, sobre filmes e também sobre fé. E o Senhor deu-me várias oportunidades de falar com ele explicitamente sobre a esperança que eu tive, que eu tenho em Jesus Cristo. Ele ouviu bastante, prestou muito atenção e fez várias perguntas. Mas quase no fim daquele ano enquanto professor, o Chris ofereceu-me um livro que se chamava Os Atos de Jesus, a procura pelos atos autênticos de Jesus, escrito por um grupo de pessoas que se chamava o Seminário sobre Jesus, The Jesus Seminar. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre The Jesus Seminar, o Seminário sobre Jesus, mas basicamente eles são um grupo de académicos, 50, 60 americanos, que decidiram de analisar os Evangelhos na Bíblia, as 4 biografias de Jesus, e determinar quais coisas eram verdadeiros e autênticos e quais não. Então eles separaram várias coisas nos Evangelhos através de cor, ou seja, eles destacaram um texto, cor de vermelho, se eles pensaram que de facto era uma coisa confiável, que de facto Jesus disse aquela coisa que está escrito que ele disse. Cor de roxo significava que Jesus provavelmente disse alguma coisa semelhante, mas não igual, o que nós temos escrito. Cinzento significava que, provavelmente, Jesus não disse aquilo, ou fez aquilo, mas é alinhado com a sua cosmovisão. E preto significava que foi uma mentira, segundo eles. Então, Chris ofereceu-me este livro para ler, e o livro explicou tudo isso e focou especificamente em alguns eventos, tipo o nascimento virginal de Jesus, ou Jesus a andar sobre as águas, ou a alimentação dos 5.000, ou a ressurreição de Jesus. E explicou a razão que eles tinham chegado àquela conclusão, que ou era confiável, ou não era confiável, ou mais ou menos era confiável. Confesso que enquanto eu li aquele livro, o meu coração ficou cada vez mais perturbado, não é? E angustiado. Pois o livro foi escrito de uma maneira muito persuasiva, mesmo persuasiva. E os académicos que tinham escrito aquele livro, ou seja, parece que eles eram bem pensados, pessoas inteligentes, pessoas que estudaram teologia na faculdade e sabiam como usar a linguagem e sabiam como ler grego e aramaico e hebraico. Então, enquanto eu estava a ler o livro,
dúvidas entraram à minha cabeça. Será que o que eu acredito, será que é verdade? Será que elas têm razão? Será que é possível que as evidências para a ressurreição não são tão confiáveis? Será que Jesus alimentou 5.000 ou foi apenas 50, ou 30, ou 10 ou 5? Afinal, qual é a evidência? O que eu acredito? De facto, demorou algum tempo para mim a ler e processar o livro, e ainda mais tempo de processar as dúvidas que o livro levantou. Mas depois de uma reflexão séria, depois de uma investigação com cuidado, eu cheguei a uma convicção muito clara que, de facto, tudo o que nós temos aqui na Bíblia é confiável. Que tudo está escrito sobre Jesus é confiável. E, de facto, eu comecei a analisar o que o seminário sobre Jesus tinha escrito sobre isso. E tinha percebido os erros que elas estavam a fazer, as contradições que elas estavam a fazer e a maneira que elas estavam a manipular o texto e as evidências para o seu próprio propósito. Bem, eu estou aqui em Portugal há 7 anos, acho que 7 anos, a trabalhar como estudantes universitários, a tentar encorajá-los de pensar mais sobre a fé cristã e desafiá-los de olhar para as evidências, olhar para a Bíblia, para ver quão bom Jesus é e a vida que nós temos ou podemos ter através dele. Mas eu tive muitas conversas com vários estudantes ao longo dos 7 anos sobre dúvidas que eles tinham, dúvidas que eles ainda têm. Alguns deles passaram por um período de dúvidas apenas algumas semanas e depois passou. Outros, parece que dúvidas faz parte da sua vida, ou seja, eles sempre tiveram dúvidas e continuam a ter dúvidas sobre a fé cristã. Para a maioria deles que têm aquelas dúvidas, ou seja, as dúvidas têm roubado-os da alegria e da certeza e da confiança em Jesus Cristo. E eles ficaram com culpa, porque eles não querem sentir assim, mas eles sentem culpa porque eles têm aquelas dúvidas. E, portanto, eles não são testemunhos eficazes. Bem, é bastante importante que nós somos honestos acerca das dúvidas que nós temos acerca da fé cristã. Pois a verdade é que todos nós ou já passamos por dúvidas ou neste momento estamos a ter dúvidas sobre a fé cristã. Imagine que todos nós já passamos por isso, já pensamos, será que isso é verdade? Como é que isso funciona? E não é uma surpresa, quando nós olhamos para a Bíblia, há tantos heróis da fé na Bíblia que também tiveram dúvidas. Pensem no Abraão. Abraão, não é? O homem da fé. Ele duvidou as promessas de Deus. E ele decidiu de tentar forçar a mão do Senhor através de relações sexuais com escrava, Agar, para ter um filho. Lembra-se? Ou podemos pensar no David, que em vários salmos ele duvida a presença do Senhor com ele. Senhor, onde estás? Será que tu esqueceste de mim? Ou podemos pensar no Pedro, o apóstolo Pedro, que duvidou que Jesus precisava de ir para Jerusalém para ser crucificado em nosso lugar. Bem, por que é que nós temos dúvidas? E como é que nós devemos lidar com dúvidas? E qual é o propósito? São perguntas importantes para nós e vamos considerar estas perguntas agora, nos próximos minutos. E para nos ajudar, vamos ler uma pequena secção da Bíblia que vem de uma das biografias de Jesus, escrita pelo João. Foi o mesmo livro que nós acabamos de ouvir, João 6, mas nós hoje vamos ler João 20, que é, se vocês têm uma Bíblia da igreja, é a página 834. 834. Ok? É João 20. João era um seguidor de Jesus Cristo.
E ele escreveu esta biografia de Jesus. E quando nós chegamos ao texto para hoje, página 834, João 20, muita coisa já tem acontecido. Jesus já foi preso, julgado e morto na cruz. Mas isso não foi o fim, porque depois Jesus ressuscitou. E ele apareceu a Maria e depois a vários discípulos, menos Tomé. E é depois disso que nós vamos ler. Então, João 20, eu vou ler versículos 24 até o fim do capítulo. Então, João 20, 24 até 31. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas tuas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chegue também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós estamos tão gratos que temos a Tua Palavra aqui, na nossa língua. E nós estamos gratos que a Tua Palavra é confiável. Então nós oramos que Tu possas falar connosco hoje, através da Tua Palavra. Que possas transformar os nossos corações e encorajar-nos, Senhor, com a verdade do Evangelho. Nós pedimos e oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, amigos, tal como eu já disse, cristãos, muitas vezes, têm lutas, dificuldades com dúvidas. Mas porquê? Isso é a primeira coisa que nós vamos ver hoje de manhã. Porquê? Quais são as razões para duvidar? Razões para duvidar. Bem, Tomé aqui, certamente ele pensou que ele tinha boas razões, não é? Para duvidar a ressurreição de Jesus. Ou seja, Tomé não era um homem estúpido. Não é isso. Quase com certeza ele tinha estado perto de Jesus quando ele estava na cruz. Ou seja, provavelmente ele viu Jesus a ser pregado à cruz, a ser torturado na cruz e a morrer na cruz. Provavelmente ele viu a dor e a agonia na cara de Jesus. Se calhar ele viu o sangue a cair nas mãos de Jesus. E se calhar viu o último respiro de Jesus. Se calhar até ele ficou lá e ele viu aquele soldado romano, não é? Que colocou o lanço no lado de Jesus. E depois ele viu água e sangue a sair. Então, Tomé sabia que Jesus morreu. E Tomé não era estúpido. Ele sabia que pessoas mortas não voltam a viver. Eles permanecem mortos. Então, se calhar não é uma grande surpresa que ele reagiu na maneira que ele reagiu. Versículo 24, mais uma vez. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas tuas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei.
Não é que Tomé não queria acreditar na ressurreição. É simplesmente que ele sabia que era impossível. Era impossível. E não houve nada que ninguém podia dizer para mudar a sua opinião. Além de, obviamente, mostrar evidência irrefutável. 100% prova. Há muitas pessoas a viver na Europa, no século XXI, hoje em dia, que são muito semelhantes ao Tomé, não é? Que estão a exigir evidência, provas irrefutáveis para ser cristãos. Mas apesar do facto que há muita evidência que aponta para a veracidade da fé cristã, porque não há uma maneira de provar isso cientificamente 100%, então as suas dúvidas permanecem. Outras pessoas têm dúvidas sobre a fé cristã por causa de objeções intelectuais. Ou seja, a Bíblia não é confiável, não é? Milagres são impossíveis. E que tal outras religiões? Etc, etc. Se calhar tu já tiveste algumas daquelas dúvidas. Ou se calhar ainda tens. Outros cristãos, outras pessoas duvidam a veracidade da fé cristã baseada em objeções emocionais. Ou seja, uma pessoa que se calhar quer acreditar em Deus, mas depois sofrimento chega à sua casa. A mãe está diagnosticada com cancro e tem poucos meses para viver. Ou a gravidade acabou no aborto espontâneo. Onde está Deus? Não pode haver um Deus quando há tanto sofrimento no mundo. Outros têm dúvidas sobre a fé cristã por causa das objeções morais. Ou seja, pense naquela pessoa que está num relacionamento sexual com alguém com quem não está casado. Então, quando está a olhar para a fé cristã, não se encaixa bem na sua cosmovisão. Então não quer acreditar, porque isso vai exigir uma mudança radical de cosmovisão. Mas, como eu já disse, não são apenas as pessoas que não são cristãs, pessoas que não estão a confiar em Jesus, que têm dúvidas sobre a fé cristã. Cristãos também têm dúvidas, e pelas mesmas razões intelectuais, não é? Certamente foi o que eu experimentei quando Chris ofereceu-me aquele livro. Eu comecei a ter dúvidas, objeções intelectuais. Então, como é que isso funciona? Como é que eu posso resolver isso? Eu penso nos outros amigos, quando eu penso nas objeções emocionais. Um amigo meu que perdeu 2 irmãs, ambas morreram. E ele ficou como o único filho vivo, a pensar, porquê? Porquê? Outras pessoas, eu penso, que têm objeções morais, cristãos que têm objeções morais. Eu penso numa amiga minha, da Malásia, que ela queria mesmo ser casada. Mas as únicas pessoas que queriam namorar com ela eram pessoas que não eram cristãos. Ela sabia que não era uma boa ideia casar com alguém não cristão. Ela sabia disso. Mas ela não conseguiu entender porque que Deus, se Deus colocou o desejo no seu coração para ser casado e para ter uma família, então porque que Deus não estava a providenciar um homem cristão para ela? Então dúvidas entraram na sua cabeça. Mas há pelo menos mais 2 razões pelas quais cristãos podem experimentar dúvidas de vez em quando. Uma razão é espiritual. Nós sabemos que o Satanás, o diabo, é como um leão, não é? Que está sempre à procura de nos devorar. E nós sabemos quais são as suas táticas. Táticas de causar-nos a duvidar a veracidade de Deus, a bondade de Deus e o plano de Deus. É isso que ele fez em Gênesis, não é? Com Adão e Eva. E ele usa as mesmas táticas hoje em dia. A segunda razão, que vocês vão pensar que isso é muito esquisito e não é muito espiritual, ok? Esta é outra razão que cristãos têm para começar a ter dúvidas. Mas é uma razão muito mais comum do que se calhar pensas, que é o seguinte: cansaço ou doença. Ou seja, quando um cristão é muito cansado, ou quando um cristão
está a sofrer uma doença, se calhar saúde mental, depressão, ansiedade, uma dificuldade assim, muitas vezes dúvidas entram nas suas cabeças. E vocês, esta manhã, eu não conheço muitas pessoas aqui hoje, então não sei quais são as dúvidas que vocês já experimentaram ou ainda estão a experimentar agora. Tenho dúvidas por causa das razões intelectuais, ou morais, ou emocionais, ou por causa do cansaço, ou é uma luta espiritual? Por que é que tu estás a ter dúvidas? É super importante, amigos, que nós entendamos bem a causa das dúvidas, para que possamos diagnosticar o problema e receber ajuda. Então é importante pensar nisso e não fugir do assunto, que é o que muitos cristãos fazem, tentando não pensar e fugir. Então, primeiro, já vimos razões para duvidar. Segundo ponto, e este ponto é tipo 70% do nosso tempo juntos, então não se preocupem, vai ser muito longo também, mas o terceiro ponto é tipo 5 frases, ok? Então com calma, este segundo ponto é mais longo. Então, primeiro ponto, razões para duvidar. Segundo ponto, a resposta para as dúvidas. Como é que nós devemos responder perante dúvidas? Olhem mais uma vez comigo, versículo 26. Se vocês fecharam as Bíblias, abrem as Bíblias mais uma vez, se faz favor, 834, e eu vou ler, versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando os portos trancados, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chegue também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Que momento, não é? Que momento. Ou seja, os discípulos estavam ali, reunidos mais uma vez. Mas esta vez, Tomé estava com eles. Porquê? Porquê? Ou seja, ele não estava com eles a primeira vez, mas agora sim, se calhar ele queria companhia. Ou se calhar ele pensou: eu não acredito que Jesus ressuscitou, mas se calhar vale a pena ficar com eles, não é? Vale a pena ficar, só para ver. Pronto, não sei. Mas o que aconteceu foi inesperado. Pois Jesus veio mais uma vez. Fisicamente. Literalmente. Isso não foi uma visão. Um sonho. Isso foi literal. Ele esteve lá. E ele disse: paz seja convosco. E depois ele fez algo surpreendente. Ele disse ao Tomé, ele convidou Tomé para fazer exatamente o que antes Tomé tinha dito que ele queria fazer. Ou seja, colocar os dedos, não é? No seu lado, ver as suas mãos. Eu espero que vocês consigam ver e que nós consigamos ver a compaixão de Jesus aqui. A grande compaixão. Ou seja, Jesus não precisava de aparecer ao Tomé e aos outros discípulos nesta segunda vez. Não foi uma obrigação. E depois de aparecer, Jesus poderia ter simplesmente repreendido Tomé pela sua falta de fé. Mas ele não fez isso. Ele apareceu e mostrou evidência sólida, confiável, irrefutável ao Tomé. Amigos, não acham que isso é bastante simpático da parte de Jesus? Eu acho que é bastante simpático. Ou seja, é bastante amoroso, é bastante gracioso. Que é exatamente quem Jesus é, não é? Cheio de bondade e amor e graça. Nós não sabemos se Tomé de facto tocou Jesus naquele momento. Eu imagino que não. Ou seja, João não disse isso, eu imagino que não. Ou seja, eu imagino que ele naquele momento percebeu: é realmente Jesus. Uau! E ele fica nos seus pés, não é? Em adoração
Deus meu, Senhor meu. Reparem que a fé de Tomé é baseada nas evidências. Ou seja, Deus não estava a tentar obrigar Tomé ou convidar Tomé para acreditar apesar da falta das evidências ou para cometer suicídio intelectualmente. Mas ele estava a convidar Tomé para examinar as evidências por si próprio, para que ele poderia chegar à conclusão acerca do que tinha acontecido. Ou, para dizer isso de uma outra maneira, ele estava a convidar Tomé para duvidar as suas dúvidas. Para duvidar as suas dúvidas. Pois o fato que Jesus agora esteve lá, ele foi obrigado a reconsiderar as suas dúvidas acerca da ressurreição. E é isso que ele fez, não é? E concluiu muito rapidamente que ele tinha sido errado e os outros discípulos tinham razão e que Jesus estava vivo. Glória a Deus. Bem, é verdade que hoje em dia, para nós, é um bocado diferente. É um bocado diferente, não é? Ou seja, Jesus não está aqui fisicamente, literalmente, corporalmente. Não está. Não conseguimos ver Jesus, tocar Jesus, comer com Jesus. Não podemos, porque Ele já ascendeu para estar como o Pai. Mas o que Jesus diz aqui, e no versículo 29, que é bastante importante, é algo que nós devíamos ouvir. Pois Ele diz que, mesmo sem ver Jesus ressuscitado, nós temos toda a evidência que nós precisamos para acreditar. Versículo 29, mais uma vez. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amigos cristãos, nós somos chamados para viver pela fé. Pela fé. Não significa que a nossa fé é baseada em nada, uma ideia escrita, uma suposição. Não é isso. Mas também não significa que nós temos 100% de prova acerca da existência de Deus e a ressurreição de Jesus. Não temos. A verdade é que nós temos muita evidência. A evidência que vocês olharam para aquela evidência da ressurreição de Jesus há 2 semanas, na pregação dos ontem, em 1 Coríntios 15. Mas mesmo assim, não é 100% certeza. Não é. E temos que ser honestos sobre isso. Afinal, o que é que nós conseguimos provar com 100% certeza? Além da matemática. O que conseguimos? Quase nada. Ou seja, pensem no amor. Será que eu consigo provar com 100% certeza que Rachel, a minha querida esposa, me ama? Será que eu consigo provar isso? Não. Eu não consigo. E tu não consegues acerca do amor da tua mãe, ou teu pai, ou marido, ou esposa. Nós não conseguimos. Sim, há muita evidência, se calhar, para sugerir, para mostrar, para apontar pelo facto que elas nos amam. Mas não é 100%. Ou seja, Rachel, há evidência, não é? Ela diz-me que ela me ama, porque ela é fofinha e simpática. Que bom. Ela faz chá para mim todos os dias e não café. Isso é um grande sinal de amor. Chá preto com leite. Ela ouve-me, ou seja, quando eu estou a ter um dia difícil. Nós conversamos muito. Ela ora por mim diariamente e ora comigo diariamente. Ela tem tanta paciência quando eu estou mal-humorado. Que, claro, nunca acontece, mas pronto. E ela ainda é casada comigo depois de 14 anos. Isso é um milagre. Então, isso é amor genuíno, acho eu. Parece óbvio. Mas eu não tenho 100% certeza, sem dúvida nenhuma. É impossível. É possível que ela está a fingir o seu amor por mim. É possível. É possível que ela casou comigo por causa da minha beleza. Mas, pois, porquê que vocês estão a rir? Porquê? Obrigado. Elas são simpáticos aqui, não é? São simpáticos. Pronto. É possível que ela casou comigo por causa do dinheiro, não é? Ela queria uma herança grande. Coitada. Ela casou com um obreiro da igreja. Pronto. Boa sorte. Mas a cena é que eu não passo a minha vida inteira a viver e a pensar
aquelas dúvidas, não é? Se calhar ela está a fingir amor por mim, apenas por causa da minha beleza física ou por causa do meu dinheiro. Eu não penso nisso. Claro que não, porque é uma loucura. Claro que não é verdade. Claro que não é verdade. Ou seja, olhando para as evidências, eu consigo dizer, além de qualquer dúvida razoável, que ela me ama. A evidência é esmagadora. Graças a Deus. E amigos, é igual com a fé cristã. Ou seja, não é justo, nem consistente com a cosmovisão, para exigir 100% de prova. Porque nós não fazemos isso sobre qualquer outra coisa na nossa vida. Não fazemos isso. E nós não precisamos de 100% de certeza para colocar a nossa confiança em Jesus. Há aquele exemplo clássico, não é? Da cadeira ou banco em que vocês estão sentados agora. Ou seja, será que vocês podem ter 100% de certeza? Ou será que vocês tinham 100% de certeza quando vocês entraram que este banco não ia cair sobre o teu peso, sobre o vosso peso? Pronto, não é provável, não é? Ou seja, ao longo dos últimos não sei quantos anos os bancos têm? 50 anos? Mais, menos? Não, menos. 30? 5? 5 anos? 5 anos! Parece um auction. Ok, então 5 anos. Será que depois de estar aqui, semana após semana, e sempre, eles funcionaram, será que hoje eles iam, desmoronar, não é? Completamente sobre o nosso peso? Não, provavelmente não. Mas não há certeza absoluta. Mas mesmo assim, vocês não pensaram nisso. Vocês entraram e sentaram, não é? Não sei se algum de vocês fizeram isso, como o banco, só para verificar que, ok, está seguro. Alguém fez? Eu não quero saber. Isso vai estragar a minha ilustração. Mas pronto. Ou seja, nós sabemos, não com 100% de certeza, mas mesmo assim nós confiamos na cadeira. É a mesma coisa sobre Jesus. Ou seja, nós podemos confiar por causa da evidência esmagadora que nós temos, que tudo isso é verdade e que Jesus é quem Ele disse que Ele é. Então, como é que nós devemos responder às nossas dúvidas? Então, se tu não és um cristão esta manhã, não és um seguidor de Jesus Cristo, primeira coisa para dizer, muito bem-vindo. Muito bom que tu estás aqui esta manhã. Eu espero que sejas bem recebido e que estás contente e bem acolhido aqui. Mas segunda coisa para dizer, quero encorajar-te a examinar bem as evidências acerca da fé cristã por ti próprio. Para ver se de facto há evidência e também para começar a duvidar das tuas dúvidas. Para ver se de facto as tuas dúvidas acerca da fé cristã têm alguma base ou não. Pois muitas vezes as nossas dúvidas não têm base nenhuma. Há algumas semanas eu estava a falar com uma menina num evento evangelístico em Coimbra. E ela disse-me que ela não conseguia acreditar na Bíblia, porque a Bíblia estava cheia de contradições. Então eu perguntei, pronto, isso é interessante. Ok, será que podes, dar-me uns exemplos das contradições na Bíblia? Não. Ela não conseguiu dar-me nada. E depois ela admitiu que ela nunca tinha procurado, mas apenas que ela tinha lido num lugar, se calhar na internet, ou num livro, ou não sei onde, que a Bíblia estava cheia de contradições. Mas ela nunca tinha visto isso por si própria. Então, eu respondi e expliquei a razão pela qual eu tenho bastante confiança na veracidade e historicidade da Bíblia. E ela, no fim da conversa, ela disse, de facto, eu nunca tinha pensado nisso. Se calhar tens razão, eu devia investigar isso, não é? Sim. Mas depois, ele disse-me que, pronto, mas eu não acredito no cristianismo por causa da ciência, não é? A ciência já mostra que Deus não existe. Sério? Eu disse, eu não sabia isso, eu estudei matemática. Eu não sabia isso. Disse, como é que a ciência mostra que Deus não existe? Não sei, os cientistas dizem isso, não é? Quais cientistas? Como é que eles defendem isso? Onde é a evidência?
mais uma vez, eu não estava a tentar humilhá-la, não foi isso. Mas ela não sabia como responder, porque ela nunca tinha pensado. Simplesmente foi uma coisa que ela estava a dizer para fugir do assunto um bocado. Então eu expliquei. A razão é que a ciência e a fé não são incompatíveis, mas são completamente compatíveis. Pois Deus criou tudo e ciência é sobre a investigação do mundo criado. Então tem todo a ver. E também eu apontei para o fato que há tantos milhares e milhares de cientistas cristãos que acreditam na veracidade da Bíblia. Pronto. Depois nós falamos sobre várias outras coisas, não é? Sobre outras religiões, sobre a pessoa de Jesus, sobre a ressurreição. E no fim, ela não teve mais objeções, mas ela disse o seguinte: sinceramente, eu nunca tenho investigado a fé cristã a sério. Eu não sabia que, de facto, há respostas às minhas dúvidas e às minhas perguntas. Eu sempre ignorei o cristianismo, porque eu pensei que era implausível e que no século XXI todos nós sabíamos que não era verdade. Amigos, vocês estão a ver, ou seja, ela tinha tantas dúvidas, mas nunca, nenhuma vez, tinha feito um esforço para investigar as suas dúvidas ou para duvidar as suas dúvidas. Amigos, isso é tolice, é mesmo tolice. E nós não devemos fazer o mesmo erro. Um outro amigo meu, estudante com quem eu tenho estado a estudar a Bíblia durante os últimos anos, ele também tem lido a Bíblia com várias outras pessoas, amigos dele, e comigo, e também tem participado no GBU. Ele teve muitas dúvidas e objeções à fé cristã, muitos mesmo. Mas ao longo dos últimos 2 anos, nós temos tomado um café, duas semanas, para comer um pastel de nata, para abrir a Bíblia, e para ler a Bíblia, e para investigar mais as evidências que nós temos, e para pensar mais sobre as dúvidas e objeções que ele tinha. Há 6 meses ele ficou sem objeções. E foi muito engraçado, porque quando eu estava a falar com aquela menina, estudante, há algumas semanas, ele estava comigo. Não era cristão, mas estava comigo. E ele estava a responder às perguntas e às dúvidas dela. Foi muito engraçado, porque ele já tinha feito uma investigação profunda. E houve um momento em que a menina disse: então, tu também és cristão, não é? Então, participas numa igreja ou não sei o quê? Ele disse: não sou cristão. Só estou a dizer que as tuas objeções não fazem sentido. Tipo, não há base nenhuma. A Bíblia, de facto, tem base. E é razoável. E é confiável. Eu estava a ouvi-lo a dizer isso e a pensar: interessante, não é? Interessante. Não foi uma semana mais tarde, foi 4 dias, não é? Mais tarde. E Letícia sabe quem é. Ele colocou a sua vida nas mãos de Jesus. Graças a Deus. Não significa que ele ainda não tem dúvidas. Ele ainda tem algumas dúvidas. Ele enviou-me uma mensagem há 2 dias acerca do livro do Enoch. Enoch, sim. E o que é isto? Eu nunca ouvi falar disso e tal. Ou seja, ele ainda tem algumas dúvidas, mas nada grande. E ele sabe que as evidências que ele tem são suficientes para a fé. Suficientes para colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Pois isso é a única decisão sensata e sábia para fazer. Mas então isso é para pessoas que não são cristãos, é para investigar, fazer perguntas, lê a Bíblia, faz perguntas a outras pessoas e pensa, por favor, pensa. Mas se nós somos cristãos, mas mesmo assim temos dúvidas, o que é que nós devemos fazer? Como é que nós devemos responder? Bem, várias coisas devemos fazer. Primeira coisa, temos que reconhecer que estamos a ter dúvidas. Ou seja, em vez de simplesmente ignorá-las ou fingir que está tudo bem. Infelizmente, muitos cristãos tentam de viver uma vida dupla, não é? De ânimo dobra. Ou seja, em público, tipo, a parecer que elas são com tanta fé, tanta confiança, sem dúvida nenhuma, e forte no Senhor, mas de facto, dentro de si, elas são cheias de dúvidas e tantas incertezas e inseguranças. Não deve ser assim para o cristão. Não deve ser assim. Nós podemos falar sobre isso, partilhar o facto que estamos a ter dúvidas e procurar respostas. Segunda coisa, nós temos que ouvir a Jesus.
com as nossas dúvidas? Temos, em oração. Ou seja, olha para como é que Jesus lida com Tomé. Não é com condenação, mas com compaixão. Jesus percebe as nossas dificuldades. E Ele não exige que nós tenhamos uma fé perfeita e super forte e poderosa antes de vir para Ele em arrependimento e fé. Não. E acho que isso é muito importante que nós percebamos isso. Pois dúvidas podem tirar a certeza que nós sentimos, a segurança que nós sentimos em Cristo. Isso é mesmo mau. Nós pensamos, eu tenho dúvidas, então não sou cristão, não é? Não sou cristão. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus é seguro se nós estamos a confiar em Jesus. Com muita fé ou com pouca fé. Se estamos a confiar em Jesus, então estamos bem. Apesar das dúvidas que nós temos. Não significa que devemos ignorar as dúvidas, porque as dúvidas podem tornar-se a descrença, a falta de fé, mas elas não devem ser uma barreira entre nós e Deus. Uma oração que eu faço muitas vezes, e fiz muitas vezes desde a minha chegada aqui em Portugal, e vou continuar a fazer, é a oração em Marcos 9:24, daquele pai, não é, que diz: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Ou seja, eu creio, Senhor, eu creio em Ti, mas aumenta a minha fé, por favor, porque eu sei que é muito pobrezinha, é muito pequenina. Terceira coisa, além de reconhecer o problema, fala com Deus, fala com Jesus, depender nele, também devemos procurar a ajuda dos outros cristãos. Afinal, se nós somos cristãos, quando nós fomos salvos, não fomos salvos para ser um cristão sozinho, não é? Mas fomos salvos para pertencer ao corpo de Cristo, à igreja local, à família de Deus. E na família de Deus nós devíamos partilhar as nossas alegrias uns com os outros e também os fardos uns com os outros. Então é bom falar com pessoas, falar com o professor da escola dominical ou líder do grupo de jovens ou um cristão mais maduro aqui ou um dos anciãos, para que eles possam orar por nós e orar conosco e ajudar-nos com respostas na prática. Eles não vão nos condenar. Jesus não fez isso. Eles vão nos ajudar com compaixão e com graça. Mas mais o que nós devemos fazer. Pronto, se nós de facto estamos a passar por um período de várias dúvidas e estamos exaustos, em geral, cansados, se calhar a melhor coisa para fazer é dormir. Eu sei que isso não parece muito espiritual, mas é super importante. Dormir. E se nós estamos a ter problemas, dificuldades com ansiedade, com depressão, é para procurar ajuda profissional, que também não é anti-espiritual, mas é para falar com um médico, para falar com um psicólogo, para receber ajuda, para processar e para lidar com algumas dificuldades da nossa saúde. Isso não é falta de fé. Isso chama-se bom cuidado e uma coisa sensata, sábia para fazer. Mas, se nós temos dúvidas por causa das objeções intelectuais, então nós devemos ter cuidado que elas não minam a nossa fé, mas nós devemos aproveitar a oportunidade para procurar respostas. Ou seja, para analisar as objeções com cuidado e encontrar respostas melhores, argumentos melhores, evidência maior e melhor na Bíblia. Foi isso que eu fiz com aquele livro que foi oferecido sobre o seminário de Jesus. E foi tão encorajador para mim, há tantos anos, ou seja, a ver que de facto que há respostas ao longo dos últimos 2000 anos, ou seja, houve tantos cristãos muito mais sábios do que nós, que têm pensado e que têm escrito, graças a Deus, respostas para nos ajudar. Há respostas para as nossas dúvidas, mas nós devemos procurar, para ver, para pensar e para processar. E de facto, quando eu fiz isso, eu encontrei a minha fé mais fortalecida, mais forte, através deste processo de dúvida, procura, investigação e depois convicção, muito maior convicção, que a palavra de Deus é confiável e que a fé cristã é verdade.
Antes de avançar para o terceiro ponto, estou quase lá, está bem? Antes de avançar para o terceiro ponto, deixe-me dizer que nós não temos que esperar até a chegada de dúvidas para ver as evidências por nós próprios. Não apenas tipo, estamos a ser atacados, então agora vamos fazer algo. Não, nós podemos e devemos agora procurar maneiras de aprofundar a nossa fé para que nós possamos ter respostas quando as dúvidas surgem. Ou seja, Tomé deveria ter feito isso, mas não fez. Ele deveria ter feito isso, mas não fez. Ou seja, ele passou 3 anos com Jesus. Ele viu todos os milagres de Jesus. Ele ouviu todo o ensinamento de Jesus. Ele ouviu que Jesus veio para salvar os perdidos. Ele sabia que Jesus ia morrer. Sabia na teoria que Jesus ia morrer, porque Jesus tinha dito isso. E depois ele ia ressuscitar. Tomé tinha toda a evidência que era preciso. Mas ele ficou com dúvidas. Amigos, nós não devemos seguir o seu modelo. Nós devemos, através da leitura da palavra diariamente, orações focadas e tempo em comunhão com os irmãos, devemos procurar maneiras de ter a nossa fé fortalecida pela palavra, para que quando dúvidas chegam, nós conseguimos responder. Eu acho que não posso dizer melhor do que o autor e palestrante Os Guinness, que disse o seguinte: a fé, como a saúde, é melhor mantida pelo crescimento, nutrição e exercício e não pela luta contra a doença. A doença pode ser a ausência da saúde, mas a saúde é mais do que a ausência da doença. Então é melhor prevenir do que curar. Da mesma forma, a fé cresce e floresce quando é bem nutrida e exercitada. De modo que a melhor maneira de resistir à dúvida é fortalecer a fé, em vez de simplesmente lutar contra a dúvida. Então, já vimos, não é? Ou seja, as razões para duvidar e a resposta à dúvida. Finalmente, terceira coisa, muito rápido. Vamos ver porque é que isso importa. Porque é que importa a maneira que nós lidamos com a dúvida. E o título que eu dei para esta secção foi Recompensa a Perseverança. Eu tentei razões, não é resposta, e agora recompensa a perseverança. Então, versículo 30. Última vez, versículo 30. Na verdade, João está a escrever, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amigos, neste livro nós temos toda a evidência acerca de quem Jesus é. Ou seja, o fato que ele é o Cristo, o Filho de Deus. E a evidência está lá por uma razão. Não apenas para que nós possamos olhar para ela e pensar sobre ela intelectualmente só, mas para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Aquele que veio e morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados e ter vida. Pois isso é o objetivo de tudo isso. E é o objetivo deste livro, o Evangelho de João. É a recompensa. Se nós perseverarmos perante as dúvidas, é uma recompensa de vida. Vida em abundância e vida eterna. Amigos, então a luta vale a pena. Vale a pena lutar contra as dúvidas. Então, quando nós acabamos, eu quero perguntar-te: como é que tu vais lidar com as tuas dúvidas esta semana e no futuro? Se tu não és cristão, como é que tu vais lidar com as dúvidas que tu tens acerca da fé cristã? Vais ignorá-las? Ou vais considerá-las e pensar e duvidar das dúvidas e abrir a Bíblia e investigar as evidências por ti próprio? Se tu és cristão, como é que tu vais lidar com as dúvidas? Vais simplesmente deixá-las aqui, mexer com a cabeça, para que sentes culpada, sempre culpada?
Ou vais tentar ignorá-las, fugir delas e fingir que, pronto, eu não tenho dúvidas nenhuma, está tudo bem comigo. Ou vais ir para Deus, levantá-las a Deus em oração, partilhar elas como cristãos mais maduros e procurar respostas para que a tua fé seja fortalecida, as dúvidas conquistadas e Deus glorificado. Vamos tirar um momento para pensar nisso e depois eu vou orar. Então, um minuto para pensar. Como é que nós vamos lidar com as dúvidas? O que é que nós vamos fazer? Eu cantarei, é bom o meu pastor. Quando eu clamar, não falhará. A noite clareou. Jesus ressuscitou. Não mais eu, mas Cristo em mim. Senhor Deus, nós estamos tão gratos que Cristo ressuscitou de verdade, fisicamente, literalmente. E é por causa disso que nós temos a esperança de perdão, a esperança de vida agora e vida eterna. Senhor, quando nós temos dúvidas, por favor, estejas conosco. Fortalece a nossa fé. Dá-nos sabedoria, Senhor, para responder às dúvidas. Senhor, dá-nos tudo o que nós precisamos para ter respostas, para que nós possamos ter cada vez mais confiança na Tua Palavra e no Teu Santo Evangelho. Nós pedimos, Senhor, que qualquer pessoa aqui que neste momento está a passar por dúvidas, que Tu possas confortá-las, Senhor, que Tu possas estar mesmo perto delas e que elas possam vir para Ti, Senhor, em confiança, e que Tu possas os ajudar. Senhor, oramos que perante objeções intelectuais que surgem, como os nossos colegas, nossos amigos ou com nós próprios, Senhor, que nós possamos ter tanta confiança que há respostas e não temos nada para recear, porque Tu és a verdade e a verdade que vai nos libertar. Então, Senhor, esteja connosco agora e para sempre. No nome precioso de Jesus Cristo, a nossa única esperança. Amém.